Olá, vamos direto ao ponto hoje. Uma declaração atribuída ao Donald Trump causou, assim, um rebuliço enorme. Todos devem evacuar Teherã imediatamente. Isso tudo num clima já super tenso entre Irã e Israel, né? Exato. E o nosso desafio aqui é tentar decifrar o que pode estar por trás, sabe? Dessas palavras do Trump, das movimentações militares americanas que foram noticiadas. As informações, elas são bem confusas às vezes. Muitas vezes contraditórios, né? Sim, contraditórias. Torna a análise quase um trabalho de juntar peças mesmo. Quase um jornalismo investigativo ali em tempo real, tentando entender o cenário. Então, a nossa exploração hoje vai focar nisso. Entender esses sinais. A gente tem o Trump falando uma coisa, a Casa Branca negando, aviões se movendo, Uhum. e bem no meio disso tudo, a questão nuclear iraniana, que parece ser o ponto central. O que está em jogo de verdade aqui? Olha, a mensagem do Trump nas redes sociais foi, assim, bem direta. Não só o alerta para evacuar, mas ele também falou de uma proposta antiga de acordo nuclear, né? Pedindo para o Irã largar as ambições atômicas. E isso gerou pânico lá inteira. Pelo que foi relatado, sim. Imagina uma cidade com 10 milhões de pessoas. Teve notícia de gente tentando sair, um clima de muita apreensão. Mas quase na mesma hora a Casa Branca veio e desmentiu. Disse que não tinha intenção de ataque. Exatamente. Afirmaram que a postura americana continua defensiva, focada em proteger interesses, proteger aliados. É um contraste muito grande, né? Totalmente. Como é que a gente interpreta isso? Informações tão opostas vindo do topo. Pois é. E para complicar um pouco mais, né, surgiram aquelas informações de que o Irã, talvez por canais não oficiais, estaria tentando negociar um cessar-fogo com Israel. Uhum. E o próprio Trump depois respondeu para um jornalista que ele fique atento, né? Sobre os próximos passos dos Estados Unidos, deixando tudo ainda mais no ar. E essa névoa toda ganha mais corpo com a notícia dos aviões-tanque americanos, né? Mais de 20 decolando para a Europa. Aviões que são essenciais para reabastecer bombardeiros em voo. Isso. Algumas análises que a gente viu falam que isso pode ser só uma demonstração de força, tipo uma pressão. Isso faz sentido ou você acha que é mais um preparativo real para alguma coisa? É a pergunta de $1 milhão, né? E toda essa tensão, essa movimentação militar, ela parece que converge para um ponto específico, um lugar estratégico-chave, o complexo nuclear de Fordow, lá no Irã. Fordo. Me fala um pouco mais sobre esse lugar. Por que ele é tão importante nessa história toda? Então, Fordow não é uma instalação qualquer. Ela é subterrânea, construída dentro de uma montanha, sabe? Super fortificada. Ah, entendi. É considerada vital para o programa nuclear iraniano. Tem relatórios que indicam que ela pode produzir combustível para talvez até 2 bombas por ano. E o ponto mais crítico: a agência da ONU detectou lá urânio enriquecido a mais de 83%. 83%? Isso é muito perto do nível para arma nuclear, né? Que é 90%. Exatamente, perigosamente perto. E aí, o objetivo que se atribui a Israel seria justamente neutralizar essa instalação, destruir Fordow. Ok, mas aí entra o dilema para os americanos, certo? Porque para destruir Fordo, Aí que tá o nó. A única arma que, pelo que se sabe, conseguiria penetrar as defesas de Fordow é a GBU-57 MOP. É uma bomba gigantesca de quase 14 toneladas. 14 toneladas? É. Só que tem um problema. Ela só pode ser lançada pelo bombardeiro B-2 Spirit. E Israel não tem esse avião. Ou seja, Israel precisaria da ajuda direta dos Estados Unidos para usar essa bomba. Precisaria. E fornecer essa bomba, essa capacidade, significa que os Estados Unidos entram direto no conflito. E isso vai contra tudo que o Trump prometeu, né? De evitar novas guerras no Oriente Médio. Fica uma escolha quase impossível. Sim, ou ele arrisca uma guerra direta, quebrando uma promessa de campanha importante, para talvez eliminar de vez a ameaça nuclear iraniana. Ou ele não faz nada, se omite e corre o risco de ver um Irã com armas nucleares mais para frente. E ainda lidar com uma guerra regional, que pode se arrastar, instabilidade no petróleo. Exato, e não é só isso. Rússia, China, todo mundo está de olho nisso. Qualquer decisão americana tem um peso geopolítico enorme, mexe no tabuleiro todo. A pressão é imensa. E apesar dessa retórica mais agressiva do Trump,
Ele ainda parece acenar para negociação em alguns momentos, né? Mas a pressão interna deve ser grande. O secretário de Defesa, o Pete Hegseth, foi bem claro. Os Estados Unidos vão defender seus interesses. Esses interesses estão cada vez mais em risco com essa escalada. Com certeza. Se o Trump der sinal verde para uma ação contra Fordow, bom, pode ser o fim do programa nuclear iraniano como a gente conhece, talvez até do regime atual. Mas o custo seria altíssimo. Uma nova guerra, a quebra da promessa, o risco de retaliação direta contra os Estados Unidos ou aliados. Exatamente. E se ele não agir? O risco é essa instabilidade que não acaba mais e a possibilidade real de um Irã nuclear no futuro. Não tem saída fácil. Então, para a gente amarrar aqui, a gente tem essa tensão entre o que o Trump fala e o que a Casa Branca diz oficialmente. Tem a importância estratégica de Fordow, que depende dessa tecnologia americana específica. E para os Estados Unidos, um dilema gigantesco entre intervir diretamente, arriscando uma guerra, ou ficar de fora, arriscando a instabilidade e um Irã nuclear. Exatamente. E isso faz a gente pensar, né? Por trás dessa fumaça toda, das declarações, das movimentações militares que a gente vê, será que existe um cálculo estratégico mais profundo? Um jogo mais longo sendo jogado ali, talvez ligado a equilíbrios de poder na região ou a negociações futuras que a gente ainda não enxerga direito? Uma estratégia que vai além da crise imediata. Pode ser. Algo que as notícias do dia a dia, nesse turbilhão, talvez não capturem completamente. Fica aí a questão para a gente continuar acompanhando e pensando.